Sonhos ou aviso de Deus? Monsenhor Eimar Monteiro. O plano do demônio. Relato da vidente. Eu já estava muito cansada e desesperada de ver tudo aquilo, pois estava lá desde a meia-noite e já era quase 6 horas da manhã. Neste instante soou uma estridente trombeta e imediatamente se reuniu milhares de demônios em volta do seu chefe, Lúcifer, e ele começou a dar as ordens. Deviam ir à terra para derrubar as almas que poderiam santificar, como os religiosos, os padres, as crianças, os adolescentes, as famílias, os videntes, e impedirem as mães de exercerem suas funções como deveriam. Aos religiosos e consagrados para lhes tirar a fé e assim poderem os demônios possuírem as igrejas e os conventos, levá-los a ensinar o erro e não informar os fiéis a verdade que salva, o Santo Evangelho e o que ensina a Igreja Católica. Às crianças para implantar-lhes a malícia e viciá-las na TV, nos jogos, nas revistas maliciosas, e fazer com que elas fossem desobedientes aos pais e aos mais velhos, não sendo educadas e ainda terem o vício do furto desde pequenas. Aos adolescentes para viciá-los no alcoolismo, na prostituição, nos cinemas e nas drogas, levá-los a ver programas e revistas pecaminosas, a serem desobedientes, a pronunciarem palavrões, não rezarem e a não terem religião, serem homossexuais, frequentarem bailes e festas escandalosas, praticarem o nudismo, a moda imoral, mini-saias, short, decotes, as meninas com calças coladas e o namoro pecaminoso e outro tanto, os beijos de novelas, que hoje é prática comum, e que os adolescentes sejam ambiciosos e egoístas. Nas famílias para plantar a discórdia, o ciúme, o ódio, a traição, os vícios, incompreensões e mentiras, até que se desfaçam e se percam. Às mães e pais para instigar-lhes a prática do aborto, a abandonar as crianças, a não se importarem com o comportamento dos filhos, deixando-os à vontade, não se sentindo responsáveis pelos filhos, espancando-os, estuprando-os, sendo totalmente deszelosos com os filhos, com a casa, com o trabalho, sendo preguiçosos e sujos. Principalmente recomenda Lúcifer que persigam os videntes, implantando sobre eles todo tipo de tentações, a fim de perderem a graça e se perderem, serem desacreditados e não converterem as almas para não disseram o nome de Deus. Pois temos que conquistar todas elas para nós e não deixar nenhuma para... E assim seremos vitoriosos nesta batalha. Ouviu-se risos estridentes por todo lado. Era a maior festa, todos contentes por irem para a terra implantar a desordem e a destruição. O chefe ordenou que fossem já, e foi com enorme barulho que saíram daquela presença asquerosa para subirem à terra. Eu estava petrificada, horrorizada, com muito medo, era como se eu nunca mais fosse sair daquele lugar horripilante. Implorei ao anjo que não suportava mais ver aquilo, e foi aí que, graças a Deus, não sei se acordei ou saí do êxtase em que me encontrava. Rezei por toda a humanidade, para que Deus tivesse piedade e que não deixasse que as forças do mal envolvessem os seus filhos e a criação. Pedi à Virgem Maria que cobrisse a todos com o seu manto sagrado e nos protegesse dos infernais ataques, que com a sua autoridade sobre os infernais demônios ordenasse a sua volta para o inferno e de lá não saíssem nunca mais para atormentar e perder as almas que são de Deus. Em todas as cavernas que vi, os demônios se vingavam em torturar as almas. Quanto mais dor sentiam e gritavam, mais eles as torturavam com prazer e indescritível maldade, babando, soltando gargalhadas e fogo fétido. Esses demônios são babentos, monstruosos, horripilantes. Na verdade, não há nem como descrevê-los,
pois não há nada com que se possa comparar, nem de longe, com eles aqui na terra. O sadismo é próprio dos demônios, só fazem o mal, só gostam do mal, é o único ponto de união entre eles. As pessoas que neste mundo brincam com os demônios, pensando dominá-los, invocando-os nas bruxarias, espiritismo, maçonaria, pactos com seres tão hediondos, pensando serem espíritos elevados, avançados, amigos, estão totalmente enganados. Faz parte do seu jogo mostrarem-se falsamente submissos aqui para atormentá-los mais tarde no inferno. É preciso entender que nesses seres perdidos não existe a menor sombra de bem. O que fazem na aparência de bem não passa de trapaça e mentira. Jesus já nos alertou, é o pai da mentira, e quando mente, faz o que lhe é próprio. Havia ainda um lugar cheio de carne humana podre, esverdeada, fétida. Havia ali inúmeras almas, e os demônios enfiavam-lhes na boca, com os tridentes de brasas, essa carne, obrigando-as a comer aquelas imundícies nojentas. Essas almas eram as que aqui na terra não faziam jejum e só pensavam em comer, pecando pela gula. Aqueles cujo Deus é o ventre. Eu me sentia muito triste por aquelas almas, por elas nunca mais sentirem alívio daquelas dores, daqueles sofrimentos, e por pensar que nós também estamos sujeitos a ir para lá, dependendo do nosso comportamento, pois os demônios irão fazer de tudo para nos perder e assim levar-nos para o inferno. Muitos de nós mesmos, tendo todos os ensinamentos para nos salvar, poderemos não ter forças para livrar-nos do ataque dos demônios. O anjo disse-me para seguirmos o ensinamento da Mãe de Deus: rezar, rezar, rezar. A visão de Santa Teresa d'Ávila. Estando em oração, achei-me metida no inferno. Parecia-me a entrada à maneira de um beco muito comprido e estreito, semelhante a um forno muito baixo, escuro e apertado. O chão parecia de uma água suja e lodosa e de um fedor insuportável, pestilencial e cheio de muitos animais peçonhentos. No fundo, havia uma cavidade aberta numa parede, semelhante a um armário, onde me vi meter em muita estreiteza. Isto era nada do que ali senti. Senti um grande fogo na alma que não entendi de que maneira. As dores corporais são tão insuportáveis que não se compara com as maiores da terra. Tudo é nada em comparação do que senti e ver que era sem fim e sem jamais cessar. O agonizar da alma é um aperto, uma sufocação, uma aflição tão sensível e tão grande desespero e aflito descontentamento que eu não sei explicar. É a alma que despedaça. Fogo interior, desesperação por cima de gravíssimos tormentos e dores. Não via eu quem, mas sentia-me queimar e retalhar o corpo. O fogo e o desespero é o pior. Não há sentar-se, nem deitar-se, nem há lugar. Me puseram neste buraco feito na parede. São paredes espantosas à vista. Apertam por si mesmas e tudo sufoca. Não há luz, mas trevas escuríssimas. Não entendo como pode ser visto que, não havendo luz, se vê tudo que à vista causa pena. Isto é tão diferente como a pintura o é da realidade. O queimar-se aqui na terra é muito pouco em comparação com este fogo de lá. Eu fiquei tão aterrada e ainda o estou ao escrever isto. Apesar de já haver quase 6 anos que isto aconteceu, parece-me, e assim é, me falta o calor natural aqui onde estou. Não há dor alguma, não há trabalho algum, tudo que na terra se pode passar, que não me pareça ninharia, e em parte nos queixamos sem razão. Com isto perdi o medo das tribulações e contradições desta vida, e esforço-me para padecê-los, e dar graças ao Senhor que me livrou de tão terríveis males perpétuos. De então para cá, tudo me parece fácil em comparação do que ali padeci. Quantas vezes, Senhor, me livrastes do cárcere tão tenebroso e como eu me tornava a meter nele contra a vossa vontade. Sede bendito, Deus meu, para sempre.
Livro da Vida, capítulo 32. O testemunho de Santa Faustina. Hoje estive nos abismos do inferno, levada por um anjo. É um lugar de grande castigo, e como é grande a sua extensão. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento, que constitui o inferno, é a perda de Deus. O segundo, contínuo remorso de consciência. Terceiro, este destino não mudará nunca. Quarto tormento é o fogo que atravessa a alma e não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo espiritual, aceso pela ira de Deus. Quinto tormento é a contínua escuridão. Os demônios e as almas condenadas veem-se naturalmente e veem todo o mal dos outros e seu. O sexto tormento é a contínua companhia do demônio. O demônio é visto no próprio ser, tormento intolerável. Sétimo tormento é o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível, indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigos, onde um tormento distingue-se do outro. Eu teria morrido vendo estes terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência divina. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou, por toda a eternidade. Estou escrevendo isto por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não existe inferno, ou que ninguém esteve lá. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno para falar e testemunhar que o inferno existe. Os demônios tinham grande ódio de mim, mas por ordem de Deus tinham que me obedecer. O que escrevi é uma frágil sombra das coisas que vi. Percebi uma coisa: o maior número de almas que lá estão é o daqueles que não acreditavam que o inferno existe. Quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem terrivelmente ali, e por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores. Incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles. Ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo nos maiores suplícios a ter que vos ofender com o menor pecado. Diário número 741.